Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje a gente vai ver um pouquinho do Evangelho, vai falar um pouquinho sobre cura também, que sábado vai ter. Ai, gente, eu falei pra vocês que sábado a gente ia fazer a cura, mas não vai dar pra fazer sábado. Eu acho que nós vamos ter que passar pra domingo, porque sábado eu vou dar uma palestra. Sábado de manhã, eu tinha esquecido. Dia 26. Aí não vai dar. Então nós deixamos para domingo a cura, tá? Ou até para sexta-feira. Não, vamos deixar para domingo. Domingo fica melhor, tá? Domingo fica mais tranquilo. Só que vocês vão ter que acordar cedo domingo. Depois vocês dormem de novo, que é domingo. Tá bom? Então é isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sede perfeitos de Jesus. Em um curso em milagres, Jesus diz que um único professor curado é o suficiente para curar o mundo todo. E ele diz também, nesse mesmo parágrafo, aqui tá falando sobre a cura, né? A gente vai falar essa manhã um pouquinho sobre cura, só para vocês entenderem o que é a cura, tá? Mas aqui eu quero falar sobre os professores de Deus, sobre nós. Os níveis de ensino, quais são os professores de Deus? Bom, enfim, ele diz que o único professor curado é o suficiente, só que esse único professor curado está em todos os outros professores. Esse único professor curado, que é ele mesmo, está em todos os outros professores. Somos todos o mesmo, todos a mesma consciência. E é engraçado porque quando eu já acessava a consciência crística durante os atendimentos, tá? Quando eu atendi a primeira pessoa, quando eu fiz a primeira palestra de cura, eu já acessava a consciência crística. Eu via que não era eu que estava lá, eu nem tenho poder nenhum, né? Que ego tem poder, que ego tem dom, que ego tem alguma coisa, né? Então, eu acessava já a consciência crística. Mas quando eu despertei a consciência crística, quando eu lembrei, quando eu acessei a memória de mim, aquela memória que Jesus fala, a memória crística, o que aconteceu a partir daí? Eu me tornei outra pessoa, né? Eu não me tornei uma pessoa mais. Eu não consegui mais me ver como um indivíduo e não consegui mais ver as pessoas como um indivíduo. Eu sempre sinto e penso como todos somos um, sabe? E o mesmo. E Deus ao mesmo tempo. Então, por exemplo, assim, quando acontece qualquer coisa na minha vida, como as pessoas me tratam, geralmente sou muito bem tratada, mas às vezes acontece porque eu curei isso, né? Quando eu despertei, eu ainda era tratada da antiga forma, né? A antiga forma durante o meu desfazer, pelas pessoas que estavam ali convivendo comigo. E aí eu disse, agora chega, Ana Long, tu nunca mais vai te tratar dessa forma. Por que tu ainda tá te tratando dessa forma? E aí mudou instantaneamente a forma como as pessoas que estavam ao meu redor estavam me tratando. Por quê? Porque eu sabia que era eu mesma me tratando daquela forma. Você vai despertar e você vai duvidar. Por que você vai duvidar? Não do que você acessou, não do que você sente, mas porque você não ouviu falar que ninguém despertou e que ninguém acessou. Então você não vai reconhecer o que está acontecendo e pode ser que você comece a voltar a optar pelo velho, pelo ego e apague a memória de mim. De novo, põe ela para dormir. Então, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é te trazer consciência do que é a consciência crística, porque você vai despertar, vai acessar,
vai lembrar e aí você vai reconhecer. E você vai entender que você não tá sozinho. Por exemplo, que é o que tá acontecendo com a minha amiga Gabi. Eu disse, Gabi, você não só acessa, você despertou. Ela disse, eu acho que eu não despertei. Ela começa, porque eu acho que eu não despertei, por isso, por aquilo. Não, tu ainda tem o julgamento, mas ele vai naturalmente sendo desfeito. Eu também ainda achava o dia bonito ou feio. Eu também ainda tinha julgamento. E ele vai naturalmente sendo dissolvido. E um dia tu olha e tu acha tudo bonito. Tu acha tudo perfeito. Tu não tem mais medo da doença. Tu não tem mais medo dos problemas. Tu não tem mais medo. As coisas estão ali. Mas tu não tem mais medo daquilo. É como se tu tivesse se tornado imune ao mundo, sabe? Tu tem problemas, tu tem coisas. Mas tu até que as coisas se resolvam, mas tu tem um tanto faz dentro de ti, sabe? Tu tem um tanto faz dentro de ti. E é difícil tu dizer, quero isso. Ontem aconteceu uma coisa comigo que eu disse, meu Deus, o meu poder de manifestação é instantâneo. Se eu não tô manifestando agora alguma coisa, é porque eu não sei o que eu quero. Porque senão eu estaria manifestando agora. Porque o meu poder de manifestação está instantâneo. Olha isso. Né? Então eu tenho que não ter pensamentos contrários dentro de mim para manifestar instantaneamente aquilo que eu quero. Querer realmente aquilo que eu quero. Entende? E não, eu queria, mas queria isso, ou talvez aquilo, ou talvez isso aqui, ou talvez não quero nada disso aí. Entende? Que é o que tem na minha mente hoje. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso? Que Jesus, ele não pegou nenhum apóstolo perfeito para o mundo. Por exemplo, assim, quem viu The Chosen viu que a mulher, por exemplo, do Simão, é uma mulher que para o mundo seria perfeita. Por que ele não pegou, então, a mulher do Simão e pegou o Simão? Que para o mundo era imperfeito. Por quê? Porque ele era enrolão, porque ele era mentiroso, porque ele dava golpe, se esquivava. Por que ele não pegou nenhum que para o mundo fosse perfeito? Porque ele podia pegar uns imperfeitos para o mundo e uns perfeitos para o mundo. Ele pegou 100% imperfeitos para o mundo. E assim, cada um com um negócio pior que o outro. Né? Por que isso? Por que quando ele ia numa cidade, ele não ia na casa dos que se diziam rabinos ou bons, ele ia na casa dos cobradores de impostos, do Ezequiel, que eu vou falar agora para vocês. Por que isso? Vocês já pararam para pensar? O que Jesus está demonstrando com isso? Aqui, ó. Na introdução no Manual dos Professores, Jesus diz assim, ó, ensinar é demonstrar. Existem somente 2 tipos de sistema de pensamento. A todo momento demonstras que acreditas em um ou que outro é verdadeiro. A partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. A questão não é se vais ou não ensinar, pois nisso não há escolha. O propósito do curso é, digamos, promover para ti um meio de escolheres o que queres ensinar com base naquilo que queres aprender. Então aqui Jesus diz que tu não tem opção de se tu vai ensinar ou não. Tu vai ensinar. E a gente ensina o tempo todo, mesmo quem não se considera professor de Deus. Eu vou colocar os fones por causa do barulho. Começou a chover. Então, tu sempre vai estar ensinando. Aqui, nós que somos professores de Deus, terapeutas, buscadores espirituais, tem algo dentro de nós que nos chama. Tem algo dentro de nós que nos atrai. Tem algo dentro de nós que a gente quer experimentar, né? E isso é a consciência crística dentro de nós que quer se experimentar. Pronto, acho que agora já está ativo.
Então, o que que acontece? A gente tem que olhar no aqui e no agora para isso dentro de nós que nos chama, porque provavelmente isso é o que a gente vai receber na consciência crística para trabalho. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês também. Essa parte ali de um curso em milagres, que não foi essa que eu li agora, eu li essa semana sobre isso, tá? Eu quero só esclarecer isso para vocês entenderem onde eu quero chegar. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo? A resposta a esta pergunta é um. Um professor totalmente perfeito, cujo aprendizado está completo, é o suficiente. Esse santificado e redimido torna-se o ser que é o Filho de Deus. Ele, que sempre foi totalmente espírito, agora não mais se vê como um corpo, nem mesmo em um corpo. Por conseguinte, ele não tem limites. E sendo sem limites, seus pensamentos estão unidos a Deus para todo o sempre. Sua percepção de si mesmo baseia-se no julgamento de Deus, não no seu próprio. Assim, ele compartilha a vontade de Deus e traz os seus pensamentos a mentes ainda iludidas. Ele é para sempre um, porque é como Deus o criou. Ele aceitou Cristo e está salvo. Que é Jesus, esse professor 100% curado. Mas o que eu quero dizer aqui, você viu o que ele disse? Ele é um com Deus, a vontade dele é uma com a de Deus, e por ele não ter limites, ele está em todos. Preste atenção nisso. Assim, o Filho do Homem vem a ser o Filho de Deus. Não é realmente uma mudança, é uma mudança na mente. Nada externo se altera, mas tudo internamente reflete agora só o amor de Deus. Hoje eu sou isso. Tudo internamente reflete só o amor de Deus. Deus já não pode ser temido, pois a mente não vê nenhuma causa para punição. Os professores de Deus parecem ser muitos, pois essa é a necessidade do mundo. No entanto, unidos em um só propósito, qual é o propósito? Trazer a verdade para a terra de quem tu é e de quem Deus é dentro de ti. Somos um só, olha só, unidos em um só propósito esse que compartilham com Deus. Como poderiam estar separados uns dos outros? Que importa então se aparecem em muitas formas? Suas mentes são una, sua união é completa e Deus agora trabalha através deles como se fossem um, pois é isso que são. Então aqui Jesus está dizendo que o mundo agora precisa de muitos professores de Deus, mas que todos são um. Todos são o mesmo. E é essa consciência, você vai saber quando você despertou a consciência crística, quando você sentir isso, que você é um com Deus, com tudo e com todos o tempo todo. Você não vê mais os outros como os outros, você não vê mais o externo como o externo. Todos são um. E se em algum momento alguém está te tratando de determinada forma ou está acontecendo determinada coisa, tu olha para ti. Por que eu estou me tratando dessa forma? Você nem consegue dizer, tu me trata dessa forma. Você vai para uma conversa contigo mesmo e diz, por que você ainda está se tratando dessa forma? Por que você ainda está permitindo tal coisa na tua vida? Tu entende? Foi a conversa que eu tive sobre os ataques espirituais. Eu digo, agora chega, já deu. Eu não vou mais cair, eu não quero mais. Antes eu aceitava tudo quanto que era mago negro obsessor do meu lado. Por quê? Porque eu queria redimi-los. Eu tinha essa ideia de que eles precisavam conhecer o meu pensar e o meu sentir para serem redimidos. Então eu permitia toda a confusão. Ontem eu estava falando com a Nanda e ela disse, Ana, todo mago negro que eu faço em atendimento, que eu faço encaminhamento, eu mando lá para o hospital que tu criou, para o Lírios. E eu já fui lá, eu conheci o Lírios. E eu conheci uma senhorinha, lembra que eu falei para vocês numa live, quem que trabalha nesses hospitais de mago negro? Que eu saiba só tem esse que eu criei, que é o Lírios. São senhorinhas, são almas muito espertas, muito velhas, muito acima.
em conhecimento, em mentalismo, em magnetismo do que esses magos, tá? Mas tem uma fisionomia de senhorinhas. Por quê? Para que eles não se sintam afrontados pela imagem que eles estão vendo, né? Então, eles sabem que é uma pessoa que sabe do que está falando ali, mas parece o quê? Uma mãezinha, né? Uma senhorinha me dando uma aula. Então, tu cria menos resistência. Até isso foi pensado no Lírios, é muito incrível. E, gente, eu criei esse hospital em 1 minuto, menos de 1 minuto e meio, durante um atendimento aqui na minha casa, quando a Érica veio para cá. Então, eu tenho um poder de manifestação instantâneo do lado de lá. Imagina do lado de cá. E ontem eu percebi isso, tá? Claramente. Então, eu só digo, Deus, vai devagar. Só vai devagar, porque os meus pensamentos ainda não estão 100% unificados com o teu em relação à matéria. Em relação ao teu filho, eles estão. Em relação a tudo que é real, eles estão. Mas aqui na Terra, os meus pensamentos não estão. Eu não sei o que eu quero aqui na Terra. Eu preciso definir isso. Eles querem que eu defina isso, né? Então, eles me deram um tempo para que eu definisse o que eu quero aqui na Terra para que eu possa manifestar. Olha só que coisa mais incrível, né? Ontem eu estava falando com a Nanda sobre me mudar para o meu apartamento. Só que eu não gostaria de me mudar para o meu apartamento. Claro, agora eles estão terminando lá a reforma que precisava fazer. Mas eu não queria, a verdade é que eu não queria me mudar para o meu apartamento. Eu queria vender o apartamento e comprar um maior. Queria morar num apartamento maior. E eu já sei qual é o apartamento, entende? Então agora eu tenho que definir isso. Porque se eu não definir isso, eu vou ficar manifestando outras coisas que vão me dar problemas, entende? Por isso, gente, vocês pedem tanto, mas tanto para Deus o poder de cocriação, o poder de manifestação. Cara, só pede para Ele assim, ó, quando eu estiver pronta que isso aconteça, e solta e deixa ir. Deixa. Porque se tu tiver poder de manifestação instantânea, tu vai ferrar tua vida, às vezes, de uma forma irreversível nessa vida. Então, confia em mim. Confia em mim. Não vai na onda desses treinadores mentais que dizem que tu tem que fazer, tem que cocriar. Eu já falei para vocês que se eu tivesse cocriado tudo que eu queria lá no início, né, que eu fazia, que eu pedia na ressonância, que eu fazia as técnicas de cocriação que eu ensino, e eu ensino diferente do que vocês conhecem por aí. Eu ensino a manifestação instantânea do desejo. Só que eu tenho responsabilidade espiritual. E aí eu ensino a partir da consciência crística. Ontem eu estava vendo um comentário de alguém lá no YouTube e eu vi um vídeo que eu escrevi quando eu comecei a atender com Renstal. 5 dias que eu estava atendendo com Renstal, nem uma semana. E aí eu estava falando sobre responsabilidade espiritual, que os terapeutas não têm conhecimento e ferramentas para trabalhar com Renstal. O que pode acontecer, porque tu faz uma regressão de idade ali na pessoa. E às vezes tu volta pro útero ou pra infância e a pessoa teve muitos traumas ali, tu não consegue tirar a pessoa dali, tu não sabe o que fazer, tu te apavora, né? Porque a gente precisa voltar antes da tua encarnação, antes de tu voltar pro útero, entrar no útero da mãe, entende? Para reinstalar a supraconsciência. É lá na Câmara do Renascimento que a gente volta com o teu mentor, com a tua família espiritual, né? Onde a tua supraconsciência está lá. E de forma consciente, né? A tua supraconsciência está aqui agora em ti, né? Deus está aqui agora em ti. Não é porque tu não sabe que ele não está, né? Então a gente faz essa regressão de idade. Só que não é todos que podem fazer. Ai, eu não acredito, gente. Eu esqueci de novo da minha xicrinha da Vitória. Peraí. Engraçado, né? Que eu voltei a malhar por pedido dos meus mentores.
E aí, eu tô tomando água com limão, que é minha nutricionista, amiga, nutrilinda, amiga, né? Diz, Ana, toma isso aqui. Aí ela me deu até uma dieta, eu vou fazer. Vou fazer, assim que eu quiser, eu vou fazer. É uma dieta bem boa aqui, em um mês já não. Nossa, vou ficar bem magrinha. E aí, o que que acontece? Voltando para a Terra, eu fico entre a Terra e o céu o tempo todo. Eu não sei se vocês percebem, só que eu faço essas coisas, gente, de forma intencional. Por quê? Porque eu não quero que esse assunto, que é Deus, que é complexo, que você ache isso chato, que você ache isso ruim. Então eu fico levando e trazendo você o tempo todo. Você não percebe, mas eu tô aqui, ó, o tempo todo, vai e volta, vai e volta. Por quê? Para que você não crie barreiras para o amor. Porque se você entendesse realmente que Deus está dentro de você e que você é o amor feito pelo amor, você não teria barreiras, mas você tem muitas barreiras em relação a isso. É muito dogmatizado, é muito implantado na gente essa coisa de que nós não somos merecedores do reino do céu e que é impossível chegar à consciência crística. E por isso você não chega, porque é uma crença sua. Eu estava falando ontem para a Nanda justamente sobre isso, que eu despertei porque eu disse assim, nossa, eu fui um ego por tantas vidas, com tanta maestria, fiz isso, nossa, tão bem. Agora manifestar o Cristo, se é verdade que eu sou o Cristo, deve ser fácil. Porque se eu fiz tantos personagens tão bem, porque eu me esqueci completamente da minha divindade, eu fui, ó, o ego sofredor em nível hard, em todas as minhas vidas. E eu fiz isso com muita maestria. Então, se eu fui o que eu não sou com maestria, ser o que eu sou, não deve ser difícil. Se você foi um ego nessa vida, em muitas vidas, com muita maestria, porque você manifestou a separação, o sofrimento e tudo mais, manifestar a união, a unicidade ou o amor incondicional, que é o que você é, não deve ser difícil. Basta você realmente querer isso, né? E aí eu fui nesse caminho, eu digo, vou chegar, só paro quando chegar. E aí eu cheguei, lembra que eu falei para vocês? Eu cheguei e parei. E aí eu percebi, esse ano, que eu estava parada. Porque eu cheguei, eu disse, eu só paro quando eu chegar. E aí eu cheguei, e aí eu parei. Aí eu digo, tá bom, não paro nunca mais. Por quê? Porque a consciência crística é infinita. Porque subir em frequência é infinito. Agora deixa eu voltar aqui uma coisa para você. Vocês viram que eu li agora esse parágrafo para vocês de um curso de amor do Manual dos Professores, né? Jesus disse que todos nós somos o mesmo, a mesma consciência, redimida e santificada, plenamente consciente. Ok. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tá vindo uns brilhos aqui para nós do Instagram. É verdade isso, é totalmente verdade. Por isso, por exemplo, que a gente pode ter poderes paranormais. Você pode entrar um na mente do outro, qualquer um de nós. Tem um exercício no curso que eu fiz de paranormalidade que a gente tinha que uma pessoa mandava a mensagem de um objeto para outra e a outra tinha que adivinhar qual era o objeto. Só que é aquilo que eu digo para vocês, responsabilidade espiritual. Dá para fazer esse tipo de coisa? Dá. Só que tu sabe que ao fazer isso, tu tá entrando de forma consciente no campo da pessoa. E se tu não sabe como voltar a ti, tu vai ficar com tudo que a pessoa tem, todos os pensamentos, sentimentos, obsessores, tudo. Tu sabe disso? Não é só quando você faz uma oração. Não é só quando você faz uma intenção. Você, ao pensar em qualquer pessoa, você entrou no campo dela. Ao conversar com qualquer pessoa, você entrou no campo dela. Porque você é compartilhado. Por isso que eu digo, pense em Deus, sinta Deus, unifique-se com Cristo, sinta Ele, peça a consciência dEle, peça a paz dEle, porque vai acontecer.
Lembra que eu contei para vocês de um momento da minha vida que foi quando abriu a primeira visão para mim espiritual, assim, de forma consciente, que as minhas filhas tinham 6 meses, eu estava passeando na pracinha e abriu uma tela assim na minha frente e eu vi Jesus e os apóstolos ali conversando sobre a iluminação do planeta. Eu estava ali assistindo e aí de repente ele virou para mim, me chamou e disse: vem. E aí eu fui, né? Depois o ano passado, em uma meditação, continuou essa imagem. Aí eu me aproximei de Jesus, abracei Jesus e quando eu abracei ele eu me fundi com ele e fiquei ali dando palestra para os apóstolos, fundida com ele. Teve uma outra visão que eu vi, porque eu nunca vi Jesus como homem, eu sempre vejo ele como um filete de luz, né? Quando teve uma outra visão dessas que eu tive, uma revelação, que eu vi ele me fazendo, aí ele tirava assim, um filete de luz dele e me fez. E aí eu guardo essas analogias e tal, né, na minha consciência, porque eu vi isso, né? Ah, pode ser a tua imaginação, pode ser um sonho. Eu sei a diferença de um sonho e de uma imaginação. Não foi isso, foi revelação. E aí, quando eu vi isso, depois que eu li isso aqui de um curso em milagres e eu li Piste Sofia, que foi depois disso, agora eu entendi muita coisa. Sabe o que é? E ele diz em Piste Sofia que ele é o anjo que foi falar com a Maria para dizer que ele ia vir através dela. Ele se colocou no ventre de Maria. Ele colocou cada um dos apóstolos dele no ventre da mãe deles. Ele escolheu cada um, colocou no ventre da mãe. Entendeu? Ele conta isso em Piste Sofia, que é o que? Os evangelhos pós-morte de Jesus, apócrifos que se diz. Tem o de Maria Madalena e tem Piste Sofia que ele fala sobre isso. Ok. Aí, isso que está escrito em Piste Sofia é o que eu vi. O que ele está descrevendo que ele me fez e me mandou. E o que é para mim é para todos. Sempre me foi mostrado isso. A minha forma de me iluminar serve para todos. O que é revelado a mim serve para todos, porque somos o mesmo. Sempre me foi mostrado isso. Ah, mas tem um negócio que me dá um negócio no coração quando alguém diz: ai, cada um tem o seu processo. Cada um tem as suas curas para fazer, tem que respeitar o processo de cada um. Gente, quando eu ouço essas coisas, eu digo: enquanto você pensar e sentir assim, você nunca vai conhecer Deus. Nunca. Porque isso não é respeito, isso é separação. Se eu pensar que eu tenho o meu processo e tu tem o teu, quer dizer o quê? Que eu estou pensando em termos de unicidade ou de separação? De separação. Quando as pessoas falam assim, gente, eu juro para vocês, não é que eu não queira respeitar ninguém, mas me dá um tremor interno. Porque eu digo, essa pessoa está completamente alienada, falando a maior besteira que pode acontecer. Por quê? Porque Jesus, ao ressuscitar, distribuiu a ressurreição sobre todos nós, a consciência crística sobre todos nós. Hoje nós temos acesso à consciência crística porque é a dele que a gente desperta. Ele despertou e compartilhou com nós, então a gente acessa, porque só o amor pode ser compartilhado. E tem maior amor do que saber que tu é amor? Então ele plenamente consciente compartilhou a consciência dele. É a consciência dele que a gente acessa quando a gente acessa a consciência crística. Desse ser, que a gente chama de Cristo, mas que é Deus. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo, porque é bem profundo. Se eu achar que tu tem um processo e eu tenho outro, é porque eu não conheci Deus. É porque eu não estou unificado. É porque eu não vejo a face de Cristo refletida no espelho e nem em todos os meus irmãos. Eu não vejo todos como um. Eu penso em termos de separação. E se eu penso em termos de separação, é porque eu não conheço Deus. Ego
É o sentimento de separação, que manifesta tudo de forma separada, individual. Então, tudo que vem disso não é de Deus, é do ego, é da ilusão. É fácil de entender, não tem dificuldade. Deus é muito simples, eu sempre disse isso para vocês. Deus é simples, complicado é o ego. Imagina se o ego não é complicado, se cada um tem uma personalidade, cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas curas, cada um tem os seus traumas. Se nós pensarmos assim, nossa, seria impossível a unificação com Deus, gente. O que eu quero dizer para vocês é que eu despertei a consciência crística sem estar perfeita para o mundo. Eu ainda julgava. Eu ainda sinto raiva até hoje. Eu ainda digo bando de víboras para esses formadores falcatrua, borra bosta de terapeutas de fim de semana. Como é que tu vai formar um terapeuta no fim de semana sem uma apostila, sem um método, sem nada? Tu não está formando terapeuta, tu está ensinando uma técnica, é diferente. A pessoa não está preparada para receber um autista, um depressivo, um suicida, não está preparado para receber ninguém. Está preparado para que aquela pessoa que, eu só quero saber o meu propósito de vida. Aí reinstala a técnica e tu não consegue nem conversar com a pessoa porque tu não sabe o que dizer, porque tu não aprendeu nada no teu curso de terapeuta, porque não é uma formação terapêutica. É uma técnica que você aprende. E isso precisa ser redirecionado. Como não tem no Brasil, tem a ABRAT, mas não tem uma regulamentação do que é uma formação terapêutica. Mas deveria ter. O que é uma formação terapêutica? Você precisa de um método, você precisa de clarificação daquilo que está sendo falado. Você precisa não só fazer perguntas numa anamnese, mas saber o que fazer com as respostas. Entende? Não é só, então eu fiz as perguntas, sim, e agora? Tu vai fazer o quê? A pessoa convulsiona. Tu vai atender com Restau? Tu vai atender com a ferramenta que tu tem? Faz isso. Tu mata a pessoa. Tu mata. Sabe por quê? Porque tu não sabe o que fazer caso ela convulsione. Tu entende o que eu quero dizer? E ela vai convulsionar. Porque é um atendimento que está mexendo com tudo. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que tem muita gente responsável dando cursinho de final de semana. Você faz esses cursos e acha que virou terapeuta e não virou. Então, tem que ter um curso de responsabilidade espiritual para terapeutas. Já me foi pedido desde o ano passado para que eu fizesse esse tipo de curso. Na verdade, desde que eu comecei a fazer as minhas formações terapêuticas, eu tenho mais de 50 formações, bem mais já. Desde que eu comecei a fazer as formações, já me era mostrado como levar para a consciência crística cada uma daquelas técnicas que eu estava aprendendo. Entende? Já me foi mostrado, por exemplo, nas constelações familiares, que não se devolve nada para os pais, que se dissolve no Cristo. Porque se uma crença de pobreza, de escassez ou de problemas no relacionamento não serve para mim, por que eu vou devolver para o meu pai e para minha mãe para algum dia eles terem que resolver? Não. Se eu estou vendo isso, se isso está agora nas minhas mãos, se eu estou sobre conhecimento, consciência e domínio disso, eu dissolvo isso agora no Cristo. Só que as pessoas não sabem fazer isso. As pessoas não sabem que dá para fazer isso. Só que Bert Hellinger era um iluminado. Aí vocês não entenderam nada do que ele falou, do que ele ensinou. Vocês ficam ali nas regrinhas. Mas e cadê o principal? Que é o amor incondicional para abrir o campo, que é o conhecimento de que... O que é a constelação familiar, o Bonitos? Vocês não entenderam, não? Não é um campo que tu abre de muitas pessoas. Você abre o seu campo.
E todas aquelas pessoas estão no seu campo, o bonito. Então é tudo você que está acontecendo lá. É tudo você que está acontecendo naquele momento. Então o que você curar lá em você naquele momento, cura em tudo, porque somos o mesmo. Lá eles dizem campo, mas na verdade nós somos a mesma consciência. Só existe um. Bert Hellinger era um iluminado. Só que se ele vem dizer, somos todos o mesmo ser, a mesma consciência, o que tu curar em ti curou na família inteira, e aí? Então ele diz, a gente abre o campo familiar, coloca cada um no seu lugar, na sua ordem. Aí você aceita. O problema é isso, você não consegue pensar em termos de unicidade, você só pensa em termos de separação. E enquanto você pensar em termos de separação, você está no ego. Só sai do ego quando você sentir a unicidade. Você só vai saber que uma pessoa não tem ego quando ela sentir a unicidade. E não é ela não fica burra porque se unificou. E nem fica boazinha e trouxa porque se unificou. Tipo, eu não vou olhar para um formador de terapeutas que não forma terapeutas, que ensina uma técnica e se diz que forma terapeutas, e dizer, que bonitinho. Eu vou dizer, você está errado. Você não pode fazer o que você faz. Você precisa ter mais responsabilidade espiritual sobre o que você está fazendo. Você apenas ensina uma técnica, você não forma terapeutas. Se a pessoa quiser uma formação terapêutica, ela vai ter que buscar um conhecimento para fazer isso. O meu curso de FT foram 2 anos fazendo. 2 anos. E tem gente que ensina FT, eu mesmo ensino em um videozinho de 10 minutos. Mas eu te ensino o quê? O FT? Não, eu te ensino uma técnica, uma forma de usar o FT. Dentro de infinitas que tem. Infinitas formas. Qual forma que eu te ensino? A consciência crística. Observa os pensamentos como nuvens e limpa. E acabou. Se você fizer isso, a sua vibração vai aumentar. Vai acontecer. Porque o que está te impedindo é o pensamento que você está tendo agora nesse momento. Não é o trauma lá que você teve. Vai chegar um momento que o trauma vai vir. Mas aí você já está forte psiquicamente, emocionalmente, intelectualmente, e o trauma já não é mais nada quando ele chegar. Se você vai direto com o FT, querer limpar traumas, ou querendo dizer eu sou linda, maravilhosa, rica, você não entendeu nada sobre FT. Você não volta para o fim da fila. Você fez um cursinho de final de semana de FT e acha que sabe FT? Eu vi gente querendo ensinar FT. Eu vi gente falando de arquétipo, sem nunca ter experimentado os arquétipos. Como é que você vai dar uma aula de arquétipos, um curso sobre arquétipos, sem ter experimentado todos os arquétipos? Porque você fez o meu curso e teve um acessinho? Você não experimentou os arquétipos, experimentou? Então como é que você vai falar sobre isso? Você tem autorização para isso? Não tem. Você tem conhecimento para isso? Não tem. Como é que você vai fazer hipnose em alguém e mudar o passado de alguém? Isso é proibido em todos os níveis e dimensões. Eu acredito que a divindade vai botar bloqueios contra PNL e hipnose. Por quê? Porque foi prostituído isso, PNL e hipnose. Não falei para vocês que um mentor me botou a mão e me fez uma programação de confusão? Olha isso. Olha se não está no puro ego isso. Acha que eu sou trouxa? Acha que eu não sei o que tu está fazendo? Acha que eu não sei como sair dessa programação?
Acho que eu não tenho ajuda espiritual para refazer isso. Só que tu vai sofrer as consequências disso. Sabe o que eu digo para as pessoas que elas não entendem? Ana Long não é nada. Ana Long não é ninguém. Agora, quem tenta de qualquer forma interferir no campo de Ana Long, quem tenta de qualquer forma interferir no propósito que ela tem para realizar aqui, vai sofrer as consequências. E aí eu intervenho pela pessoa, porque eu sei as consequências que vai ter na vida dela. É tipo, quem interfere na minha vida, na minha consciência, no meu campo, qualquer coisa nesse sentido, não pela Ana Long, porque Ana Long não é ninguém, mas o propósito que ela tem, o canal que ela é aqui na Terra, é um canal que vai trazer a consciência crística para a Terra e precisa estar limpo, santificado e purificado na consciência crística. Então, se alguém faz uma programação, se alguém entra no campo, se alguém tenta interferir de alguma forma nesse canal livre, o que vai acontecer? Tu está impedindo o trabalho de iluminação de milhões de pessoas. Tu entende as consequências no mundo kármicas disso? Vai acabar com a tua vida. Vai acabar com a tua vida. E não só essa, hein? E não só essa. Ah, porque a Ana Long é maravilhosa, então quem tentar interferir nela vai acabar com a vida. Não é por causa minha. Eu não tenho nada a ver com isso. É o propósito a qual eu sirvo. É o canal que eu sou livre para se manifestar e se expressar através de mim. Eu sou uma canalizadora da consciência crística. Eu incorporo a consciência crística. É o trabalho que eu tenho para realizar no mundo que quem interfere na Ana Long interfere nesse trabalho. E aí ferra a vida da pessoa. Porque ela está pensando em termos de separação. Por que alguém vai querer interferir na minha vida? Para tentar impedir esse trabalho. Por inveja, por ciúmes, porque eu acesso coisas que eles não acessam, porque eu tenho conhecimento que eles nem sabiam que podia existir. Mas eles podem acessar por eles mesmos. Está disponível. A consciência crística não é para um ou para outro, é para todos. Agora, você que não tem conhecimento da consciência crística vem dizer como a consciência crística devia ser? Você não conhece, você nunca experimentou? Vai lá e experimenta. E quando você for lá experimentar a consciência crística, você vai vir aqui, você vai dizer, ok, você está certo. E você nem vai vir aqui porque você vai ter mais o que fazer, você vai trabalhar para ela. E vocês vão ver muitos mentores e formadores de terapeutas de fim de semana perdendo a outorga de trabalho. Perdendo, por ego. Que não se renderam ao amor, não se renderam ao todo. Quando eu ofereço ajuda para alguém, quando eu ofereço ajuda para algum mentor, para algum formador de terapeutas ou coisa assim, eles me olham meio atravessado. Cara, só aceita ajuda. Tu não tem noção de onde vem essa ajuda. É uma dádiva divina. É uma graça divina que tu recebe. Eu só sou o canal. Eu não tenho nada, nenhuma cura que eu já fiz na vida fui eu que fiz. Nenhum ego tem capacidade de curar. Nenhum ego tem capacidade de amar. Entende o que eu quero dizer? Se você ama um e não ama o outro, você não sabe amar. Por isso que vem um curso de amor, para nos ensinar a amar. Se você tem seres preferidos, você não sabe amar. É claro que Jesus disse, né? Nesse mundo eu vos amei como meus. Porque nós somos dele. Nós somos a parte dele. Você viu ali em um curso em milagres ele falando. E tem na Bíblia isso também. Vocês viram aquela parábola ali de Lucas 19 até, sei lá o que é quando ele vai na
na casa de Zequeu, né? Que era o chefe dos cobradores de impostos, que ele subiu na árvore para ver Jesus e ele disse: Zequeu, desce que hoje eu vou jantar na tua casa. E aí todo mundo ficou: mas nossa, ele vai na casa de Zequeu? Por quê? Por que Jesus pega a gente que não é perfeito segundo aos olhos do mundo? Por que ele pega nós? Porque se ele pegasse um rabino, tá? O rabino ia achar que sabe mais que ele. O rabino não ia aceitar ele como ele é, porque ele não é como o rabino aprendeu. Entende o que eu quero dizer? Eu não vou dizer que ele não pegue padres e pastores. Ele pega. Mas aqueles que realmente se rendem ao amor e não ao ego. Você entende o que eu estou querendo dizer? Ele pega aqueles que ele pode moldar. O barro molinho. E que continue sendo moldado por ele quando recebe poder. Eu disse para vocês que toda hora eu estou recebendo novas outorgas de cura. Mais acesso ao Filho de Deus. O que são outorgas de cura? É mais acesso ao Filho de Deus. Quanto mais eu ascensiono em amor incondicional, mais eu recebo acesso a Deus. O que é o acesso a Deus? É o acesso ao Filho dele. Então agora eu fui autorizada a curar feridas de alma. Por quê? Porque eu vi uma ferida de alma sendo curada, tá? Foi mostrado para mim. Eu aprendi como é que faz e eu senti só amor. E eu não senti vontade de usar isso para benefício próprio, para dizer que eu sou boazuda ou para não sei o quê. Eu simplesmente disse: Deus, como é que eu faço para multiplicar isso? Porque todo mundo tem ferida de alma. Como é que eu faço para curar muitas pessoas? Porque se eu for fazer isso num a um, meu Deus, só encarnados são 7 bilhões, desencarnados são mais 35. Como é que eu faço para fazer isso em maior escala? Eu pedi. Aí eles me disseram: vai da palestra. Na palestra consegue fazer. E aí ontem João, o apóstolo, veio falar comigo, através da Nanda, e ele disse: eu estarei sempre contigo. Todas as vezes que tu for fazer essas palestras de cura, só me ancorar. E a tua egrégora espiritual e eu estaremos ali, sempre contigo. Eu disse: então tá bom. Obrigada. Porque eu pedi, né, se eu podia fazer isso em larga escala, porque o meu desejo é esse. O meu desejo é fazer em um e rebater para todos. Todos recebem essa dádiva, essa graça divina. Gente, a cura da ferida de alma é uma graça divina. É que vocês nunca viram uma graça, ver, né, fisicamente, assim. Eu vi a graça divina, eu consigo ver as graças, sabe? Do mesmo jeito que não é sempre, né? Mas eu consigo ver a unção de uma pessoa, por exemplo, para trabalho, eu consigo ver a graça, a pessoa recebendo a graça, sabe? E eu não sei explicar para vocês, mas eu consigo ver isso, né? As coisas de Deus eu consigo ver. E aí eu consigo ver a unção de trabalho das pessoas e eu consigo ver a graça. Quando a pessoa recebe uma graça, eu consigo ver. Né? Bem legal isso, né? Mas para que vai servir isso? Tipo, eu fiquei uma vislumbrada. Eu fico um pouco vislumbrada, não tem como, né? Mas eu agradeço. Nossa, porque eu percebo o que é. Né? Então, a primeira vez que eu vi a cura de uma ferida de alma, eu aprendi a fazer. Nossa, enquanto aqui eu estava vendo aquilo, eu estava agradecendo pela confiança que Deus tem em mim de poder tocar na alma do filho dele, porque eu sei o que é a alma do filho dele, eu sei o que é. Quando eu falo isso para vocês, vocês dizem: alma. Sem conhecer, você não consegue ter a dimensão do que é poder tocar na alma de um filho de Deus. E para ele me outorgar a tocar na alma do filho dele, é porque ele confia em mim, assim, ó, em nível
de 100%. Ele confia em mim mais do que eu mesma. Entende? Deus confia em mim mais do que eu mesmo confio. Porque eu viro e mexo, dou uns piti e duvido. Né? E ele não. Ele confia em mim demais. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, porque eu sei o que é a alma do filho dele, eu sei. Vocês não sabem o quanto vocês são preciosos para Deus. Vocês não têm noção. Como é que você sabe que Deus confia em você, por exemplo, para trabalho? Unção para trabalho. Como é que você sabe que Deus confia em você para o trabalho? Se você não vê a unção, se você não sente ou coisa e tal. Como é que você sabe? Porque ele cede o tesouro dele na tua mão. Tu entende o que eu quero dizer? Quando ele cede o tesouro dele na tua mão, é porque ele confia em você e te dá unção de trabalho. E você sabe o que fazer. E você sente amor. Você não julga quem foi na tua maca, quem veio para sua consciência. Você não julga ninguém. Nem que eu quisesse eu julgaria. Você entende o que eu quero dizer? Tanto é que eu vejo pessoas fazendo coisas que vão se prejudicar e estão prejudicando outras pessoas e eu só peço intervenção divina. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tipo, dá mais uma chance. Né? Traz mais luz para essa consciência. Porque eu sei que Deus precisa desses trabalhadores da luz. Mas que se mantenham na luz. Que não pensem eu e a Ana como separados, mas eu e a Ana como um. Porque eu não vejo eles como separados de mim. Entende? Só que aí, para isso chegar a uma consciência, para isso chegar a um sentir, você tem que querer experimentar Deus dentro de você. Você tem que querer saber quem você é realmente e experimentar isso. Enquanto a gente pensar em termos de separação, a gente não conhece Deus e nem nos conhece. E é isso. Então, como eu sei quando alguém é iluminado e quando não é? Pensou eu e ele não é iluminado. Entendeu? É simples, não é um julgamento, é uma constatação. Conhece ou não conhece Deus? Ah, como é que você pode dizer que eu não conheço Deus? Você não conhece Deus porque você se sente separada de mim. É simples. Porque se você conhecesse Deus, você saberia que Ele é eu e você ao mesmo tempo. Ah, eu busco autoconhecimento há muitos anos, eu busco me conhecer. Não, você não está buscando se conhecer, você está querendo conhecer o seu ego. E curar suas feridas de ego. Você nunca vai conhecer Deus fazendo isso. Eu acabei de falar para vocês, né, que Jesus não escolheu os perfeitos para o mundo. O que isso significa? Você consegue entender? Você consegue dar um passo além na consciência e entender isso? Ele não quer que você se cure. Ele só quer que você desperte. Ai, tem muita coisa para curar, tem muita coisa para acessar, vai ficar lá a vida toda. Porque só quem sofre é o ego. Se você despertar, você transcende. Você transcende karma, você transcende traumas, você transcende o medo, você transcende a separação. Acabou. Não tem nada que você precise curar, meu amor. Você é perfeito. Você não precisa curar nada. Você só precisa despertar. E enquanto as pessoas ficam ali no autoconhecimento, se autoconhecendo como humanos, não vão conhecer Deus e nem se conhecer como o Cristo que são nunca. Porque cada vez mais você vai ver sombras, cada vez mais você vai ver comportamentos que o mundo diz que são errados, cada vez mais você vai ver julgamentos e você nunca vai despertar. Nunca vai